TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos para mais uma semana de muita notícia para você. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, viu algum acidente, alguma cena inusitada, filma, tira foto e manda pra gente. Conta pra gente também como está a iluminação pública aí na sua rua, no seu bairro, a merenda escolar e a saúde pública. Fala pra gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Bonito, eu fiz imagens hoje bem cedinho, o sol já estava dando o ar da graça, esse dia lindo, maravilhoso, céu azul, mas eu tenho que falar para vocês que na sexta-feira deu uma tempestade forte em algumas áreas daqui de Petrópolis e a gente já mostra para você, teve até chuva de granizo. Pois é, vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Brasil cria 85 mil empregos com carteira assinada no mês de outubro. Secretaria de Estado de Saúde do Rio promove mutirão de consultas para zerar fila de espera para diagnóstico do câncer de próstata. Você vê também que a Operação Barricada Zero avança na remoção de bloqueios no Rio. E mais, Ministério do Desenvolvimento repassa quase 94 milhões de reais para cidades afetadas por desastres. E Petrópolis vai receber cerca de 301 mil reais. Esses outros destaques você confere agora no Correio Serrano na TV. Começamos o nosso jornal vendo o que é destaque no Correio, no nosso impresso, né? A gente vai para o Correio da Manhã na página 1, ver o que é destaque por lá na linha vermelha. Após a ação da Polícia Federal, foram para o brejo as canetas de emagrecimento de Neymar Júnior. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E temos também ali na primeira página do nosso impresso da edição do Rio de Janeiro, do Correio da Manhã, primeiros reflexos da prisão de Bolsonaro. Pois é, novas pesquisas eleitorais divulgadas em 12 estados dão pistas de como repercutiu na disputa a prisão de Bolsonaro, né, para governador e senador. Pois é, esse é um dos destaques da página 4 e página 5 do nosso impresso. E, é claro, Rio em festa pelo tetra do Flamengo na Libertadores. Foi dia de festa! Não só lá na capital do Rio de Janeiro, mas aqui em Petrópolis também no sábado. Mas eu vou ler esse trechinho aqui do Rio, porque milhares de torcedores foram ao centro do Rio de Janeiro no domingo para celebrar o 4º título da Libertadores no Flamengo. O desfile dos jogadores aconteceu em um percurso aí de 850 metros entre a Rua 1º de Março e a Avenida Presidente Antônio Carlos. Então tá aqui os jogadores desfilando no domingo pelas ruas aí do Rio de Janeiro. E aqui em Petrópolis teve até esquema especial ali na Rua 13 de Maio, que tem grande concentração de bares e restaurantes. Vários deles, a maioria, se não todos, eles passaram no sábado o jogo, a final da Libertadores, né? E pois é, teve um esquema especial ali. A rua foi fechada para o trânsito de veículos leves e veículos pesados, e a rua ficou só para os torcedores. Já estávamos esperando trazer aqui para o Rio de Janeiro, né?
mais esse título para o Flamengo na Libertadores, o Tetra. Mas agora a gente tem que falar, aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente tem que falar de uma lei daqui de Petrópolis que não está funcionando, viu? É a lei de soltura de fogos barulhentos. Porque o que teve de soltura de fogos, então, alô prefeitura, alô vereadores, essa lei não está funcionando. Tem que ter fiscalização. Quer soltar fogos? Solte só com aquele brilho, sem barulho. Gente, a gente tem que se conscientizar que os animais sofrem. Por exemplo, no próprio grupo da imprensa, teve um cachorrinho perdido, estava perdido, com certeza, ou ele estava na rua, ou era dono, alguém é dono, e por conta dos fogos ali da vitória do Flamengo no sábado, ele ficou perdido e entrou na casa de uma pessoa, coitado. Os animais, eles não sabem como se defender, e não são só os animais. Não, inclusive, eu vi nas redes sociais que teve animal que entrou em estado de convulsão e veio a falecer por conta do susto dos fogos. A gente tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar nos outros. Não são só os animais, são os donos dos animais que perdem seus animais ou porque eles fogem ou porque simplesmente eles não aguentam aquela barulheira. São também os idosos, os bebês e as crianças, por exemplo, com espectro autista. Para eles, esse barulho é insuportável. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar também no próximo. Além disso, a prefeitura tem que fiscalizar, porque eu, por exemplo, liguei para os números da fiscalização e ninguém atendeu. Já é de se esperar que num sábado ninguém atenda, ninguém esteja trabalhando. Mas, nesse caso, se já foi até fechada a Rua 13 de Maio porque sabia que teria algazarra, por que não preparou a fiscalização para coibir esse tipo de fogos com muito barulho? Então, e hoje, os autores dessa lei municipal são o atual prefeito Ingo Rames, a vereadora Gilda Beatriz e o Domingos Protetor. Domingos Protetor voltou para a Câmara de Vereadores. Será que ele vai cobrar da prefeitura? A gente espera. A vereadora Gilda Beatriz, será que vai cobrar da prefeitura? A gente espera. Ministério Público tem que cobrar da prefeitura uma fiscalização, seja ela durante... E Ano Novo está vindo aí. Ano Novo é ainda pior. E mais, tem que fiscalizar os locais, porque todo mundo sabe aqui em Petrópolis onde vende os fogos. Todo mundo sabe. Só bater lá e fiscalizar. Vamos para a nossa página 12, ver o que é destaque do nosso impresso? Por lá, fala de emendas à LOA e ao PPA que devem ser votadas no dia 9 agora de dezembro. De acordo com a Câmara, o mês de dezembro terá 12 sessões, então eles ainda não saíram em férias, porque a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou esta semana os textos base dos projetos da LOA, Lei Orçamentária Anual, e também do Plano Plurianual de 2026 a 2029, o PPA. As matérias encaminhadas pelo Executivo voltarão à votação possivelmente no dia 9 de dezembro para aprovação das emendas parlamentares. A redação final deverá ocorrer no dia 16 de dezembro. E a gente vai para as petropolitanas porque o destaque por lá é que a prefeitura prorroga refis para o dia 19 de dezembro. E vamos dar uma olhada rapidamente lá... Não, daqui a pouco a gente vai para a nossa página 13, porque agora a gente tem que falar mais um pouquinho sobre Petrópolis. Na sexta-feira, a gente estava tão quente, mas tão quente, que alguns locais daqui de Petrópolis tiveram tempestade. Por exemplo, lá no distrito, a gente vê ali Araras, Itaipava, choveu muito. Araras alagou determinadas áreas, mas também teve chuva de granizo. Vamos olhar as imagens? Nogueira, essa imagem aí é assim, chuva, chuva, chuva. Pode soltar as imagens. E a gente também tem
chovendo muito. Esse aí mostra algumas pedrinhas caindo, mas a gente tem uma imagem que é impressionante, porque o chão ali é o chão de grama, o chão tá verdinho e mostra bem, se a gente puder colocar essas imagens, as pedrinhas de gelo. Olha aí a tempestade, choveu muito, olha essa imagem, gente. Isso branquinho aí são as pedrinhas de gelo. Pois é. É o granizo que caiu. Olha só, gente, isso aconteceu lá em Correias. Então, os distritos foram bem afetados. Outras áreas também, como Fagundes, Itaipava também choveu muito. Essa chuva de granizo aconteceu em Nogueira. E tivemos algumas outras áreas que choveu muito aqui em Petrópolis. Mas impressionante, Madame Machado também choveu muito. Então tivemos ali Correias, Itaipava, Araras e outros lugares também, como Madame Machado, que eu falei para vocês, né? Impressionante. Impressionante. E o que mais impressiona é que em várias outras... Olha a quantidade de chuva, gente. E o que mais impressiona é que em outras áreas não choveu. Por exemplo, lá no Bingen, ventou bastante. A gente escutava os trovões, mas não choveu. Olha a quantidade de água que atingiu alguns bairros de Petrópolis e olha só a corredeira. Em alguns lugares de Araras também ficou bem alagada assim a rua, impressionante, né? Olha, e essa imagem realmente impressiona a quantidade de pedras de gelo que atingiu Petrópolis no finalzinho da tarde para a noite de sexta-feira. Ainda estava de dia, né? Mas como está anoitecendo um pouquinho mais tarde, né? Depois das 6 horas, foi mais ou menos o horário que aconteceu essa tempestade. Olha as pedrinhas caindo. Impressionante, né, gente? Em algumas áreas só. As outras ficou tudo sequinho, sequinho. Mas vamos falar um pouquinho mais de chuva, porque o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional, autorizou na última quinta-feira o repasse de quase 94 milhões de reais para ações de resposta e recuperação em 17 cidades afetadas por desastres em 9 estados. E Petrópolis vai receber cerca de 301 mil reais. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, 17 cidades de 9 estados afetadas por desastres naturais vão receber quase 94 milhões de reais. Os recursos foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados, além das necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras. Dentro desse valor de repasse, Petrópolis vai receber cerca de 301 mil reais, visto que a cidade ficou ainda mais vulnerável após a tragédia de 2022. As solicitações de repasse são aprovadas e analisadas pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Além disso, a Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais. O objetivo é preparar os profissionais das 3 esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. Pois é, e a Prefeitura de Petrópolis lançou na quinta-feira o Guia de Pontos de Apoio 2025. O documento foi elaborado para a gestão dos pontos de apoio em caso de chuvas intensas na cidade, norteando as ações de abertura, atendimento e desmobilização. O Guia dos Pontos de Apoio vai estar disponível no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. A atualização desta edição do guia aconteceu por meio de um grupo de trabalho envolvendo representantes de diversas secretarias. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, esse guia conta com os procedimentos de mobilização, abertura, acolhimento e desmobilização dos pontos. Ele ainda aponta que todos os protocolos são pautados nas ações de secretarias de Defesa Civil, Assistência Social,
social, educação, saúde, segurança pública, pessoa com deficiência, CONDEP, além dos JUDECs, e fazem parte de um fluxograma para o funcionamento dos pontos de apoio. Vale destacar que atualmente Petrópolis conta com 68 pontos de apoio, localizados nos 5 distritos do município, ou seja, Centro de Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A listagem completa desses locais está disponível também no site da Prefeitura. E a Defesa Civil de Petrópolis apresentou um plano de contingência para chuvas intensas do verão 2025-2026. O programa reúne uma série de ações para prevenir desastres naturais, reduzir riscos e salvar vidas não somente nos períodos mais chuvosos, mas também durante todo o ano. O lançamento aconteceu durante uma reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, com a participação do poder público e instituições que atuam em situações de emergência. O plano reúne uma série de estratégias de prevenção, resposta e alerta para enfrentar deslizamentos e alagamentos. Na reunião estavam representantes da Defesa Civil e de diversos órgãos do município para alinhar as ações do Plano de Contingência 2025-2026. O documento definiu protocolos de atuação nos casos de deslizamentos, alagamentos e tempestades durante todo o ano. O objetivo é reforçar as medidas de prevenção, agilizar o atendimento e reduzir o impacto das chuvas. O plano envolve diretamente mais de 50 entidades e já apresenta resultados práticos. São 30 projetos de contenção e drenagem em andamento pela cidade, além da instalação do radar Banda X, que vai reforçar o monitoramento das chuvas em tempo real. As secretarias estão em constante relação, de constante diálogo, para que a gente possa ter uma segurança maior para todos. Temos também aí o nosso sonhado radar, já está instalado lá no Morém, já agora em fase de teste para operação agora nesse verão também. Então já é uma entrega histórica. Entre as ações já realizadas pela Defesa Civil estão testes das sirenes de alerta, capacitação dos núcleos comunitários, mapeamento de áreas de risco, rotas de fuga e projetos em parceria com universidades e órgãos nacionais e internacionais. E a novidade que vem é que a gente trabalhou muito na fase de preparação, a gente preparou realmente os núcleos de defesa civil, a comunidade como um todo, fizemos fóruns, seminários para preparar a sociedade junto aos alertas da Defesa Civil. E a partir do momento que a sociedade está instruída e a Defesa Civil atua com um monitoramento que possa passar para a sociedade a informação, ela sabe o que fazer em caso de chuva intensa. Na área de obras, a Prefeitura avança na etapa final das intervenções no Morro da Oficina e executa projetos de contenção em bairros como Quitandinha, Alto da Serra, Bingen, Araras e Estrada da Saudade. Além disso, a CONDEP intensificou a limpeza urbana com mais de 11 mil bueiros desobstruídos e também a limpeza de canaletas e encostas. Já a Secretaria de Assistência Social preparou os pontos de apoio com distribuição de kits e capacitação de equipes. A Guarda Civil e o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis também reforçaram a estrutura de resposta com treinamento de cães, novos rádios de comunicação e monitoramento da cidade 24 horas por dia. Da mesma forma, a CPTrans realizou treinamento de agentes e a revitalização da sinalização. Temos também aí o nosso sonhado radar, já está instalado lá no Morém, já agora em fase de teste para operação agora nesse verão também. Então já é uma entrega histórica. A gente agradece aqui ao Ministério Público pelo TAC também, foi quem proporcionou esse radar para o nosso município, um radar muito moderno. A gente vai conseguir ter as informações com maior antecedência, trazendo maior segurança para todos. O nosso grande foco é salvar vidas, esse é o nosso grande objetivo. O Plano Verão 2025-2026 pode ser acessado no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. Segundo a administração municipal, o trabalho de prevenção continua ao longo de todo o ano para reduzir riscos e proteger a população durante o período intenso de chuvas. A Defesa Civil está do lado da sociedade, que ela vai sempre informar ela frente a um evento adverso. Então, seja chuva intensa, ou seja uma onda de calor, ou seja na estiagem ou no incêndio florestal. A Defesa Civil está atuando, informando a sociedade e dizendo para ela o que ela deve fazer frente a esses eventos. Tem que mesmo, né? Porque já está se aproximando, a gente viu aí na sexta-feira a tempestade que atingiu algumas áreas. Vamos dar uma olhada na nossa página 13 do nosso impresso? Por lá fala o seguinte: municípios da região perdem vagas em outubro.
Porém, Teresópolis, Três Rios e Areal apresentaram saldo positivo. Aqui a gente tem uma reportagem completa falando dessas cidades, falando de São José do Vale do Rio Preto, Nova Friburgo, Teresópolis. A gente fala também do desempenho estadual, mas a gente vai falar agora do desempenho em âmbito nacional, porque o Brasil criou mais de 85 mil empregos com carteira assinada no mês de outubro. O resultado é positivo, mas ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado e também menor que o saldo de setembro. Os dados são do novo CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos conferir como ficou essa questão dos empregos no cenário nacional. O Brasil fechou outubro com um saldo de 85.147 empregos formais, resultado de 2.271.460 contratações e 2.186.313 desligamentos, segundo o novo CAGED. O número é menor que o registrado em setembro, quando foram criadas mais de 213 mil vagas, e também inferior ao desempenho de outubro de 2024, que teve saldo de 131.603 postos. No acumulado de 12 meses, entre novembro de 2024 e outubro de 2025, o país gerou 1.351.832 empregos com carteira assinada, abaixo dos quase 1.800.000 criados no período anterior. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 82.436 vagas no mês, seguido pelo comércio com 25.592. Já a indústria fechou com 10.092 postos. A construção civil perdeu 2.875 vagas. Já a agropecuária registrou saldo negativo de 9.917 empregos. O salário médio real de admissão subiu para R$ 2.304,31, alta de 0,8% em relação a setembro. Entre os trabalhadores típicos, a média ficou em R$ 2.348,20, enquanto os não típicos receberam em média R$ 1.974,07. As mulheres lideraram as contratações com 65.913 novas vagas, principalmente no setor de serviços, enquanto os homens somaram 19.234. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu a desaceleração no ritmo de criação de vagas à política de juros do Banco Central, que elevou a taxa Selic de 10,5% ao ano para 15%, o que, segundo ele, impacta diretamente o mercado de trabalho. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o governo do Rio destaca avanços na transição energética durante o Lide França. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E durante o Lide França, em Paris, realizado na quinta-feira, o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, apresentou os principais avanços do governo do estado na área da transição energética, reforçando o papel do Rio de Janeiro como protagonista nacional na corrida por uma economia de baixo carbono. Confira. Em um cenário global de busca por soluções sustentáveis, o secretário de Estado da Casa Civil destacou que o Estado vive um momento singular, com projetos capazes de gerar milhares de empregos, atrair investimentos e fortalecer a cooperação internacional, especialmente com o setor empresarial francês, reconhecido por sua atuação inovadora em energia limpa e tecnologia industrial. O Rio de Janeiro, que tem uma matriz já bastante diversificada, somos o estado que mais produz gás natural, com quase 80% da produção de gás natural, e ainda assim importamos gás natural. Durante o painel Transição Energética e Minerais Estratégicos, Mittioni destacou a renovação ou a nova concessão para o setor de gás dos próximos 25 anos. A iniciativa visa modernizar o setor, incentivar a competição e estimular a produção de fontes energéticas mais limpas. E serão quase 15 bilhões de reais em CAPEX, são 2,5 bilhões de euros projetado para o setor. Entre as iniciativas do governo do Rio, o programa Corredores Sustentáveis foi apontado como um dos destaques. Hoje, o estado já conta com 14 postos de combustíveis adaptados para abastecer veículos pesados com gás natural e biometano, reduzindo emissões e promovendo uma matriz de transporte mais limpa.
O secretário também abordou os avanços no uso do biometano, que passa a integrar os aterros sanitários controlados à rede de distribuição de gás canalizado da Naturgy. Essa conexão vai permitir ampliar a oferta de um combustível renovável com menor impacto ambiental e maior previsibilidade de abastecimento. E com a infraestrutura logística, infraestrutura aeroportuária e portuária relevante que tem o Rio de Janeiro, com seu público consumidor bastante forte e com essa abundância de energia, a gente possa ter o Rio de Janeiro efetivamente nos próximos anos como um potencial centro de novos investimentos para empresas francesas. E o governador Cláudio Castro confirmou que o estado do Rio vai aderir ao Propag, o programa de pleno pagamento da dívida dos estados. A decisão foi anunciada após o Congresso derrubar parte dos vetos do presidente Lula ao projeto. Isso aconteceu na última quinta-feira. A derrubada de 6 vetos dos 30 iniciais garantiu a retomada de dispositivos considerados essenciais pelo governo do Rio. Cláudio Castro acompanhou de perto a votação em Brasília e comemorou a decisão, destacando que o Propag é fundamental para recuperar a saúde financeira do Estado e garantir investimentos em áreas como saúde, educação e segurança. Se nós não tivéssemos a manutenção dessa regra, as nossas parcelas iniciais fariam os estados praticamente quebrarem. Então elas eram fundamentais para que a gente pudesse aderir ao Propag. Que nós conseguimos, com esse veto de hoje, ter uma perspectiva dos estados voltarem a ter capacidade de investimento. Infraestrutura, em segurança pública, em saúde, em educação. Entre os trechos restabelecidos está a autorização para que recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional sejam usados para abater parte das dívidas estaduais. O fundo começará a operar em 2029 e deve alcançar 40 bilhões de reais anuais para todos os estados a partir de 2033. Aqueles estados muito endividados, com dívidas que fossem da mesma natureza do fundo, ou seja, dívidas contraídas para a infraestrutura, que pudesse optar, ao invés de fazer investimentos novos gastos, pegar gastos antigos que sejam da mesma natureza do fundo e abater, então, para que pudesse entrar na regra do Propag e ter o verdadeiro abatimento. A participação do governador nas articulações em Brasília foi decisiva ao longo da tramitação. Ele afirma que nos últimos 6 anos o Estado não contraiu novas dívidas, mas apenas acumulou juros, e que essa é a chance de buscar uma solução definitiva para o problema histórico do endividamento fluminense. Como é que pode alguém que pagou 25 bilhões, não fez dívida nenhuma, ter a sua dívida acrescida em quase 20 bilhões? Então essa era a realidade a qual os estados eram submetidos. Com a derrubada dos vetos, também volta ao texto a garantia de estado de calamidade pública para unidades federativas afetadas por eventos climáticos. Com isso, estados prejudicados poderão aderir ao Propag sem perder prerrogativas de refinanciamento previstas no regime de recuperação fiscal. O projeto foi relatado pelo deputado Dr. Luizinho do Rio na Câmara e por Davi Alcolumbre no Senado. Segundo o texto, as taxas de juros poderão cair para IPCA mais 0, mais 1 ou até mais 2%, bem abaixo da regra atual de IPCA mais 4%. Vale destacar que atualmente o Rio de Janeiro tem uma dívida total de 225 bilhões de reais, sendo 193 bilhões de reais devidos à União. E a campanha Novembro Azul inspira o cuidado integral com a saúde do homem de forma a entender suas particularidades e reduzir os desafios de acesso aos médicos. Com esse objetivo, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio está promovendo desde a última quarta-feira e agora, na primeira semana de dezembro, um mutirão de consultas em urologia para acelerar o diagnóstico do câncer de próstata. O Novembro Azul é uma campanha internacional para promover a saúde do homem e a preocupação do homem com as doenças da próstata, principalmente o câncer de próstata,
a hiperplasia benigna da próstata, é uma situação muito comum. A estimativa é atender os cerca de 300 pacientes que aguardam vaga para essa especialidade no Sistema Estadual de Regulação. Os atendimentos estão sendo realizados no ambulatório do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, situado no Maracanã, zona norte da capital fluminense, e estão sendo feitos em parceria com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que cede médicos urologistas para o mutirão. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. Há uma estimativa que aqui no Brasil ocorram 70 mil casos novos de câncer de próstata agora de 2025 para 2026 e cerca de 1 a cada 8 homens em algum momento vão ter câncer de próstata. Então realmente é muito comum. Cabe lembrar que os homens devem estar atentos aos cuidados com outras enfermidades relacionadas ao padrão de vida, assim como outros tipos de câncer e doenças cardiovasculares. E a prevenção é simples. Um exame de sangue chamado PSA, que é uma substância específica da próstata, eventualmente o exame da próstata através do toque retal e eventualmente exames de imagem, ultrassonografia, ressonância, já numa situação um pouco mais elaborada. Desde 2019, o Hospital Universitário Pedro Ernesto realiza cirurgias robóticas minimamente invasivas, que permitem uma recuperação mais rápida. Considerando uma evolução da videolaparoscopia, o procedimento conta com um robô que é controlado por um cirurgião. José Francisco, de 63 anos, foi um dos que compareceram no ambulatório do Instituto. Faço direto. Todo ano eu faço, todo ano. Não tem medo não. Isso é do homem mesmo, é do homem. Pode ser do homem, não tem problema não. Chegou aquele dia, chegou a idade, chegou aquele dia, tá tudo normal. E na sexta-feira, a Operação Barricada Zero chegou ao 5º dia com novas ações na capital e em municípios da Baixada e do Leste Fluminense. Equipes do governo do estado seguem removendo bloqueios instalados por criminosos e reforçando a segurança nas comunidades. Na sexta-feira, as equipes voltaram à Cidade Alta e a comunidades do entorno na zona norte do Rio, um dos principais focos de bloqueios. A operação também avança em Nova Iguaçu, Japeri e São Gonçalo, além de ações de manutenção e pavimentação na Cidade de Deus, Campinho e Fubá. Desde o início da Operação Barricada Zero, mais de 1.800 toneladas de barricadas foram removidas. Além disso, somente na quinta-feira, 4º dia de operação, foram retiradas mais de 318 toneladas de materiais utilizados por criminosos para fechar as ruas em 22 pontos de atuação. Totalizando 22 pontos de atuação no dia de hoje da Operação Barricada Zero. Desde o início da ação, que é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, já foram extraídas 1.500 toneladas de obstáculos, o que possibilitou o enfraquecimento das organizações criminosas e a liberação das vias para a população das comunidades. Nessa manhã, tivemos como saldo parcial 318 toneladas de materiais utilizados para fazer barricadas, totalizando quase 1.500 toneladas retiradas desses materiais de todos os pontos de nossa atuação. Ao todo, foram 22 pontos de atuação simultânea distribuídos em 7 municípios do estado. Em Duque de Caxias, por exemplo, as vias da comunidade do Lixão já começaram a ser pavimentadas. Nós temos alguns pontos que estamos atuando, retornando com a operação para as localidades, para que seja feita a pavimentação das vias após a retirada das barricadas, como nas favelas do Lixão e Buraco do Boi. A operação de quinta-feira enfrentou resistência de criminosos em alguns pontos. Na Cidade Alta, pneus e entulhos foram incendiados e no Campinho houve troca de tiros. A Polícia Militar chegou a bloquear a Avenida Brasil por cerca de 1 hora como medida preventiva para proteger motoristas e moradores. Dizer que nós tivemos alterações na comunidade do Campinho do Fubá, onde marginais da lei confrontaram com as forças policiais. Nós conseguimos estabilizar o terreno. Durante as ações na Cidade Alta, 8 veículos incendiados que funcionavam como barricada foram retirados.
A Polícia Militar prendeu 2 criminosos armados com 2 fuzis após um cerco tático feito por agentes na região da Estrada do Porto Velho, em Cordovil. Tivemos também, na comunidade da Cidade Alta, um fechamento preventivo feito pela Polícia Militar, que já é um protocolo de segurança, para que nós visássemos proteger os moradores e principalmente os usuários daquela via, evitando qualquer tipo de problema. Além disso, a Polícia Civil segue atuando diretamente na operação, principalmente nas investigações dos envolvidos. Eu destaco a prisão em menos de 24 horas dos 2 indivíduos envolvidos naquele disparo de arma de fogo que alvejou o operador de retroescavadeira numa comunidade em Duque de Caxias, na Mangueirinha, e que eventuais ilícitos que estejam relacionados à execução da operação resistência de criminosos, todos serão alvo de uma rigorosa investigação por parte das unidades da Polícia Civil. O governo do estado afirma que a operação continua e que todas as áreas serão monitoradas para impedir que as estruturas voltem a ser instaladas e reforça que a população pode ajudar denunciando novas tentativas de instalação de bloqueios ao Disque Denúncia através do número 2253 1177. Os órgãos do governo do estado e do município irão monitorar, notadamente os órgãos de segurança pública, irão monitorar o não retorno dessas barricadas, mas é muito importante que a população participe desse monitoramento, principalmente através do Disque Denúncia, denunciando eventual retorno desses obstáculos às vias. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que a Prefeitura de Petrópolis reforça revitalização da sinalização viária no centro da cidade. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. A gente vai entrar com você. Estamos de volta. E olha, a Prefeitura de Petrópolis divulgou um novo calendário para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. O pagamento integral, antes previsto para o dia 23 de dezembro de 2025, agora foi antecipado para o dia 19 de dezembro. Apesar disso, a administração continua descumprindo a legislação federal e também municipal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o 13º salário só pode ser pago de forma integral até o dia 30 de novembro. Caso o pagamento ocorra depois dessa data, a lei exige que o benefício seja dividido em 2 parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. A Justiça realizou, na terça-feira, uma audiência para discutir o atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais de Petrópolis, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. A reunião realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis contou com a presença do prefeito Ingo Rames, secretários do governo, representantes sindicais e dirigentes de autarquias e empresas públicas. Durante a audiência, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, explicou o calendário planejado para o fim de ano. O salário de novembro vai ser pago até o 5º dia útil de dezembro. O salário de dezembro vai ser pago até o 5º dia útil de janeiro de 2026. Já o 13º salário integral até o dia 23 de dezembro de 2025. A medida foi amplamente criticada pelos sindicatos e pelo juízo da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que afirmou que não pode homologar o que é ilegal. Após as críticas, a Procuradoria-Geral do município apresentou à Justiça, na quarta-feira, um novo prazo para o 13º salário. O pagamento integral vai ser feito até o dia 19 de dezembro de 2025. Porém, a legislação brasileira determina que a primeira parcela seja paga entre fevereiro e novembro, com limite no dia 30 de novembro. Já a segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro, completando o valor com os descontos previstos. Com pagamento integral previsto apenas para 19 de dezembro, o município segue fora do que determina a lei.
E olha só, gente, o juiz, vamos vir aqui? Vamos então, olha só, o juiz Jorge Luiz Martins Alves publicou a ata da audiência nos autos do processo e informou que vai decidir após analisar a nova manifestação da Prefeitura de Petrópolis. A equipe do Grupo Correio da Manhã procurou a Prefeitura, mas não tivemos resposta sobre a irregularidade no pagamento do 13º salário até o momento. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis está reforçando a revitalização da sinalização viária no centro histórico. Mais de 300 placas já passaram por limpeza ou substituição e o trabalho deve seguir para Itaipava nos próximos dias. Nesta primeira etapa, já em andamento, as equipes da CPTrans realizaram a limpeza de 290 placas e também a troca de outras 55 porque estavam danificadas ou desgastadas no centro de Petrópolis. O trabalho inclui lavagem, remoção da sujeira acumulada, revisão de fixações e trocas de sinalizações comprometidas pelo tempo. A iniciativa faz parte do pacote de melhorias viárias para preparar a região central para o aumento do fluxo previsto no fim do ano e reforçar a segurança de motoristas e pedestres. A intervenção permanece concentrada no centro histórico nos próximos dias. Em seguida, será levada para Itaipava, onde será feita a mesma revisão completa da sinalização vertical. Vale destacar que a revitalização integra as ações permanentes da Prefeitura voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária em Petrópolis. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Vem aqui na Aberta porque agora a gente volta a falar sobre a questão de chuva em Petrópolis depois da sexta-feira, que teve uma tempestade em algumas áreas daqui da cidade, inclusive com chuva de granizo. A Prefeitura de Petrópolis, o Governo do Estado e também o Corpo de Bombeiros realizaram na manhã de sábado um simulado de chuva forte no Alto Independência, encerrando a Semana Municipal de Redução de Riscos. Pois é. Essa atividade teve como objetivo treinar moradores e equipes de diferentes órgãos para atuação integrada em situações de tempestade, reforçando procedimentos de segurança e resposta rápida. Quem nos traz todas as informações sobre essa questão, esse simulado, é a nossa repórter Mariana Braga, que está na redação. Bom dia, Mariana. Bom dia também para quem nos acompanha. Bom, o exercício reproduziu cenários comuns em períodos de chuva forte, com envio de SMS de alerta, acionamento de sirenes, abertura de pontos de apoio e também uma simulação de atendimento de emergência. O Corpo de Bombeiros realizou uma operação de busca com um cão farejador, seguida de um resgate de uma vítima soterrada, Segundo o município, a integração entre prefeitura, estado e também comunidade é essencial para minimizar os impactos aqui em Petrópolis, em um histórico aí de desastres com as fortes chuvas, principalmente agora na época do verão, Além disso, a Defesa Civil destacou que o treinamento envolve não só as equipes técnicas, mas também moradores organizados nos núcleos comunitários de Defesa Civil, os NUDECs, que participaram ativamente do simulado. Ainda durante o simulado, foi realizado o dia D da vacinação, com ofertas de imunizantes como DT, hepatite B, influenza, Covid-19 e também a triviral, As doses foram aplicadas na Escola Municipal Alta Independência e em outros pontos da cidade, incluindo o BS do Quitandinha, Centro de Saúde aqui da Rua Santos Dumont, Praça de Correias, Praça de Nogueira e também lá na Posse, na UBS da Posse. A Defesa Civil reforça que a participação da população é extremamente importante, especialmente no entendimento das rotas de fuga, também entendimento dos procedimentos que devem ser seguidos quando os alertas de chuva forte são emitidos. Roberta, a gente sabe que a gente está chegando aí no verão, está começando as fortes chuvas, aquelas pancadas de chuva que são rápidas, porém são bem fortes, então é de extrema importância que a população saiba como agir, como chegar um SMS de emergência, enfim, é muito importante que esteja preparada para esse tipo de ocorrência. Roberta, de volta com você. Obrigada, Mariana, pelas informações. Exatamente, a população também tem que estar ciente do que fazer na hora da chuva forte. Obrigada, Mariana, bom trabalho para você. E agora a gente vai ver, então, como fica a previsão do tempo para a nossa área de cobertura.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. Eu já adianto aqui que as temperaturas continuam altas e não tem previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. A segunda-feira em Nova Friburgo será de dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. As temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite o céu fica com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa tendência, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 34 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 34 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! E para a gente finalizar o nosso jornal, atenção, moradores do Quitandinha, em Petrópolis, a rua Afrânio de Melo Franco está passando por mudanças no trânsito e começa a receber uma nova sinalização para implantação de mão única lá nessa rua, Rua Afrânio de Melo Franco, no Quitandinha. Vamos conferir. A CPTrans iniciou a colocação e substituição de placas que vão orientar motoristas e moradores a respeito do novo sentido de circulação na via. Além da sinalização vertical, o trabalho inclui a pintura de faixas e marcações no pavimento. Segundo a companhia, a alteração faz parte do processo de reorganização do fluxo de veículos na região. A intervenção atende a estudos técnicos que apontaram a necessidade de melhorias na fluidez e aumentar a segurança na via, que recebe grande circulação de veículos, especialmente nos horários de pico. A orientação é que motoristas redobrem a atenção durante o período de adaptação do novo sistema viário. De Petrópolis, Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Tá aí, atenção você morador do Quitandinha. A gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta com muita notícia para você. Amanhã, terça-feira, né? Ótima segunda com dia ensolarado. Aproveite bastante. Amanhã eu te espero às 7h30 da manhã ao vivo aqui e tem a nossa reprise também. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.